Bom dia, graça e paz do nosso amado Cristo Jesus, amém? Muito bem, aleluia. Deus é bom o tempo todo, glórias ao seu nome. Curve a sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, maioral, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, assim a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a majestade. Reconhecemos a Tua soberania, a Tua grandeza, a Tua autoridade, o Teu governo sobre as nossas vidas, sobre esta casa, sobre este ministério, Pai. Espírito Santo, seja bem-vindo. Na verdade, faça a Tua vontade, o Teu querer neste lugar, porque Tu estás aqui. Move-te de uma maneira sobrenatural, Senhor. Que haja iluminação do entendimento dos olhos espirituais do Teu povo, Pai, para que eles possam receber e entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. É o que eu lhe peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém e amém. Bom, vamos continuar falando sobre primícias. As primícias têm um poder poderoso que muitas vezes nós não sabemos, não é que nós nem entendemos, não sabemos. Então, Deus nos deu em Sua palavra princípios que normatizam, regulam e conduzem os seus filhos, certo? E dentro desses princípios para uma vida prática e bem-sucedida, Ele deu algumas leis para nós sermos abençoados. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dessas leis, ok? Não estou aqui de maneira nenhuma e em hipótese nenhuma para te convencer de absolutamente nada. Pelo contrário, convido a vocês, como os irmãos de Bereia daquela época, a examinar as Escrituras. Quando Paulo e Silas pregavam na sinagoga dos judeus de Bereia, o povo de Bereia examinava as Escrituras diariamente para verificar se o que Paulo e Silas estavam dizendo era verdadeiro. Então, que assim como eles, vocês e eu sempre possamos estar examinando as Escrituras, ok? Então, o que eu trago hoje é ensinamento, para que haja abundância, prosperidade na sua vida. Então, se você concorda ou não concorda, são ensinamentos, mas apenas reflita, para que você permita que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração e revele verdades ocultas ao seu coração, para que você verdadeiramente possa viver, como diz a palavra, o melhor desta terra. Amém? Ok, então vamos lá. No campo das finanças existe uma das leis mais extraordinárias para que nós possamos prosperar. É a lei da semeadura e da colheita, beleza? Então vamos começar do básico, do básico, do básico, do básico. Segundo Epístolas de Coríntios 9, versículo 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará o fruto da justiça, para que em tudo sereis enriquecidos, para serdes sempre generosos, o que por nosso intermédio produz ações de graças a Deus. Muito bem. Versículo 11. E em tudo sereis enriquecidos, para em tudo sereis.
primeira lá, o de tudo. Em tudo seres enriquecidos. Enriquecidos. Diga comigo, riqueza. Oh, tá bonito, hein? Porque quando a gente fala de riquezas, amados, parece que dá um negócio. Fala hoje para os neopentecostais sobre riqueza e demônio, o negócio fica meio estranho. Só que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala sobre riquezas. Ok? Só para fazer um adendo aqui, vamos ler Deuteronômio 8, 17 e 18, versão NVI. Não digam, pois, em seu coração, a minha força, a minha capacidade, está na NVI? Acha NVI, comandante, Posatiles. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta... Oxi, olha a palavrinha de novo. Ajuntar o quê? Muito bem. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois Ele que lhes dá a capacidade de produzir... Eita! Confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, só para desmistificar algumas coisinhas, né, que o pessoal fala que Jesus nasceu pobre, miserável, né, lá na manjedoura. Mas podemos dizer que era assim, ó. É que naquela época não tinha Trivago, não tinha Booking.com, não tinha Kayak, não tinha Uber Decolar. Se você parar para pensar, foi só uma questão de reserva. José não fez a reserva. E aí foi lá, para onde que ele foi inicialmente? Viu? É uma questão de reserva. Porque inicialmente José foi para a hospedaria. E o que Lucas diz? Que não havia lugar para eles. Está entendendo? Só para a gente não. Amém. Representa a simplicidade, o que você quiser. Mas quem disse que José não tinha dinheiro para pagar a hospedaria? Então, só para entendermos algumas coisas. De novo, é só uma questão de reserva, tá? Faltou Booking.com, Trivago. Mas José foi para a hospedaria antes de ir para a estrebaria inicialmente. Ok? E aí, as pessoas acabam tendo um trauma sobre a palavra riqueza. E aí, fica aquela coisa assim, né? Ah, mas riqueza não traz felicidade. E a pobreza traz? Alguém pensa assim, eu vou perder tudo que eu tenho para ser feliz? Alguém tem um projeto daqui a 2, 3, 5 anos para perder tudo para eu poder ter uma felicidade? Então vamos arrumar essa frase? Riqueza e pobreza não trazem felicidade. Ah, mas pastora Raquel, riqueza também não traz saúde. E a pobreza traz saúde? Eu vou me dedicar para ser pobre, não é para ser feliz, é só para ter um pouco de saúde. Então vamos arrumar a frase de novo? Riqueza e pobreza não traz saúde. Marcar entre nós, né? Ajuda num botoquinho, no implante capilar dos irmãos, dá uma puxadinha. É só para quebrar o gelo no tocante a essa questão das riquezas. Deus se alegra em que seus filhos tenham abundância, pela principal razão, generosidade, sermos liberais no dar, não só no ministério, não só na casa do Senhor, não só nas obras, na extensão e na expansão do reino, mas para o seu irmão que está necessitado. Isso foi só um parênteses, então deixa eu voltar aqui. E por que isso é importante? Porque são mentiras que o inimigo tem plantado na vida de muitos filhos de Deus por muito tempo, e isso impede
que o reino de Deus avance, seja prosperado a partir dos nossos recursos. Então, voltando, versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, number one, Deus é quem dá a semente ao semeador. Está me acompanhando? Isso é só uma introdução que vai ser pequena para a gente entrar no campo das primícias. Deus é quem dá a semente ao semeador. E esta é a primeira coisa que devemos lembrar. Deus dá a semente a quem? Duas coisas. Primeiro, quem dá a semente é Deus. E Deus dá a semente para quem? Ou seja, a semente que Deus nos dá deve ser e precisa ser semeada. Então, o propósito do Deus eterno com a semente que Ele dá é que aquele a quem Ele dá a semente saiba que deve semear a semente que Ele recebeu. Está tudo bem até aqui? Maravilha. Quando você e eu falhamos nesse propósito, o que é? De semear a semente, nós colocamos em risco, acredite se quiser ou não, o seu futuro econômico. Se comemos a semente, nos dias de hoje, dinheiro, e não a semeamos, anulamos o propósito da semente. Portanto, nos tornamos não semeadores. E arriscamos o quê? Que Deus interrompa a entrega da semente nas nossas mãos. E aí o que acontece? Qual que é o resultado disso? Não termos semente para semear e colher a nossa colheita. A semente que Deus dá é para semear. Só para você sair daqui com essa... A semente que Deus dá é para semear. A semente. Amados, de novo, princípios. Princípios. Ok. 2 Coríntios 9, 6. Né? Então, primeiro, quem dá a semente é Deus. E a semente quem nos dá. E a semente que nós recebemos deve ser semeada. Ok? 9,6 diz assim, versão A21, mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Gente, esta é uma lei de Deus absoluta, muito clara e muito objetiva, que opera em todos os âmbitos onde qualquer coisa é plantada, semeada, não importa o que, seja trigo, laranja, limão, dinheiro, em todos os âmbitos onde há uma semeadura, é uma lei prática, absoluta, objetiva. Aleluia! Tem alguém recebendo, Deus seja louvado. Então, o plantio das sementes será regulado por fatores invariáveis. Ok? Se forem plantados poucos, serão colhidos poucos. Se for plantado muitas sementes, colheremos muitos frutos. Ok até aqui? Beleza. A lei da semeadura e da colheita é, portanto, muito decisiva para os colhedores da colheita compreenderem que o nível da colheita é determinado pelo próprio semeador em função da quantidade de semente que deposita no solo. Show isso aí? Eu vou até repetir. O nível da colheita é determinado pelo próprio semeador em função da quantidade de sementes que deposita no solo. Se quisermos ter uma grande colheita na área financeira, tenha essa lei em mente. A quantidade de sementes semeada determina o volume da sua colheita. Beleza. Segundo o propósito de Deus, no tocante a nos dar prosperidade, diz o apóstolo Paulo, para que em tudo enriqueçais. Ou seja, que
todas as nossas necessidades, as suas necessidades, as minhas, das suas famílias, sejam atendidas e resolvidas. Deus quer que você e a sua família sejam prósperos. Essa é a perfeita vontade de Deus para os seus filhos. Acredite, irmãos. Acredite. Mas Ele não planejou só uma bênção para você e para a sua família. Ele quer ir além. Ele quer nos abençoar grandemente para quê? Para liberar nossa generosidade e ativar nossa liberalidade em dar, ofertar para as causas do reino, ou seja, para que possamos ter liberalidade de abençoar a obra de Deus. Todos aqueles que estão necessitados, todos aqueles que precisam da sua ajuda, do seu apoio, ministérios, obras, missões. Então não é só para nós. Faz sentido? Então uma das grandes lições do Espírito Santo com a carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Coríntio, isso serve para nós, é que todos saibam que a prosperidade de Deus, que Deus te dá, tem um propósito: liberar nossa generosidade e liberalidade para dar aos outros, para ofertar em ministérios, obras, missões na casa do Senhor, para que o seu reino avance e continue sendo expandido. Aleluia. E com certeza, com alegria e confiança de que isso não só honra a Deus, mas que através disso o nome dele será glorificado. Então, a prosperidade que o Altíssimo nos dá é para ser dada e semeada com liberdade, alegria, liberalidade, gozo. Amém? Agora, tem um detalhe na aplicação dessa lei. Embora seja verdade que no domínio da agricultura a lei é inexoravelmente seguida, existem alguns fatores, por exemplo, climáticos que podem interferir na colheita, sim ou não? Muito bem. Agora, no campo das finanças, a lei aplica-se integralmente, mas a colheita pode ser afetada se o que semeia a semente não cumpre com alguns requisitos. Por exemplo, 2 Coríntios 9, 7. Uma delas é dar a semente, a oferta com alegria. Então veja lá o que diz: cada um contribua de acordo com o que decidiu no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Uma ministração passada lembra sobre fazer o que é certo da maneira correta. Eu vou ofertar, não é só ofertar por ofertar, é ofertar consciente do amor de Deus pela sua vida, de honrá-lo, de reconhecê-lo pela sua bondade, pela misericórdia, por tudo que Ele é, com amor e com alegria, porque eu tenho a oportunidade de ofertar. Então, fazer o que é certo da maneira certa. Dito isto, ok, a gente pode entrar no campo das primícias. Só preparar o terreno. Ok? Então, here we go. Provérbios 3, versículo 9. Honra o Senhor. É para honrar quem? E é para fazer o quê? É para fazer o quê? Muito bem, vamos parar aí. Honrar. Definição básica, rapidinho. Distinguir, fazer distinção, fazer diferença, exaltar, levar às alturas, enxergar como importante e precioso. Portanto, toda vez que eu entrego uma oferta ao Senhor, uma oferta de primícias, eu estou honrando a Deus. Eu estou declarando para começo de conversa que Ele vem em primeiro lugar. Eu estou valorizando Ele. Eu estou dizendo que Ele é tudo para mim. Isso são aspas. Ok, vamos voltar. Examinando as Escrituras como o povo de Bereia. Lucas 14, 26 e 31. Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que nós estamos trazendo em primeiro lugar? Deus.
certo? Olha como Deus aparece em primeiro lugar. Beleza. Versículo 33. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu forte, hein? Forte. Ok. Texto clássico, Mateus 6:31. Oxe, 33, misericórdia. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Percebe como tudo em primeiro lugar envolve Deus, envolve o Senhor. Ok? Mateus 22:37. Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma e de todo o teu entendimento. Primeiro lugar, quem vem? Olha, primeiro lugar, quem vem? Muito bem, está acabando. Ezequiel 44:30. De igual modo, o melhor, leia comigo, de todos, de toda espécie e toda oferta serão dos sacerdotes. Também darei das vossas massas repousar uma bênção sobre a vossa casa. Não sou eu, hein? Está escrito aí, hein? Estamos examinando. Êxodo 34:19, versão A21. Todo o a sair do ventre me pertence. Todo o macho que nascer do teu rebanho, das vacas e das ovelhas. Versículo 26. Eu não sei se você tem aí, comandante, por acaso, a versão ACF. Êxodo 34, versículo 26 da versão ACF. Oi, Deus seja louvado. Da tua terra trarás a casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Levíticos 23. Não, esse era Deuteronômio 26, 1 e 2. Versão A21. Está aí? Deuteronômio 26, 1 a 2. É A21? A21. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e possuíres e habitares nela, separarás de alguns dos frutos, de todos os frutos do solo que tirardes da terra que o Senhor teu Deus te dá, e as colocarás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolherá, para lhe fazer habitar o seu nome. Estamos indo bem até aqui? Aleluia. Oi? Isso, só obedecer. Levíticos 23, 9, 10, 14, versão ACF. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 10: fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, e fizer o quê? Então trareis um molho da vossa cega ao sacerdote. Veja como é séria a importância das ofertas das primícias. Versículo 14. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. Lê em voz alta o que diz agora. Mais uma vez, estatuto perpétuo é para as vossas gerações em todas as vossas habitações. Ao ordenar que o seu povo lhe entregasse os primeiros frutos, as primícias, Deus queria ser distinguido
não só no coração deles, mas em nossos corações. A entrega das primícias, além de um princípio, é uma forma de honrarmos a Deus. Agora, hoje em dia nós temos dois perfis dentro da igreja. Aqueles que vão arranjar desculpa, que tudo era da lei. Não, tudo era da lei, até o dízimo hoje é da lei. E vamos encontrar pessoas que amam a Deus, que o honram, que obedecem, que confiam no Senhor e seguem os seus princípios e mandamentos. Agora, perpétuo, isso só valia para o Antigo Testamento? Perpétuo dura quanto tempo? Chega até nós? Chega aos nossos netos? Chega aos tataranetos? Eu podia parar aqui já. Mas eu também queria deixar para vocês algumas bênçãos que são liberadas através das primícias. Tem pelo menos 1, 2, 3, 4, e como Deus se manifesta quando você entrega as suas ofertas de primícias. Mas não vai dar tempo. Mas tudo bem, calma. Então, primícias, primeiro é o primeiro, e o primeiro pertence ao Senhor. Deu para examinar as escrituras, e tem mais versículo, mas o tempo não dá. Então, primícias na Bíblia define quem está em primeiro lugar na sua e na minha vida. É igual o exemplo básico do primeiro pedaço de bolo. Mesma massa, cozeu o mesmo tanto, o mesmo sabor, mas só o primeiro pedaço de bolo carrega a honra. Do segundo pedaço ao último é a mesma coisa. Um exemplo prático do dia a dia, sabe? Todo mundo, e o primeiro de bolo vai perder. Calma. O primeiro pedaço de bolo vai para quem? Percebe? Até sem perceber, está inserido ali a honra no primeiro. Ok, então, vou compartilhar duas bênçãos que são liberadas através das ofertas das primícias. Então, vamos lá. A oferta das primícias aponta para a medida que nós vamos ter em nossos celeiros. Depois de honrar a Deus e amá-lo e reconhecê-lo como primeiro, essa é a parte mais legal. A oferta das primícias aponta para a medida que nós vamos ter em nossos celeiros. Está avisando que é para acabar. Ok. Provérbios, de novo, capítulo 3, versículo 9 e 10. É o alarme. Tem que dar cada 10 minutos. Senão... Aleluia. Provérbios 3, 9, 10 a 21. Honra o Senhor com os teus bens e com as o quê? De toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura, abundância, e os teus lagares transbordarão de vinho. Está claro aqui de ordem prática, lá já logo de cara, que as ofertas das primícias libera a abundância e transbordo. Abundar e transbordar. Abundância e transbordância. Eu sei que não existe essa palavra, mas é só para combinar. Abundância e transbordância. Percebe? Então, a oferta de primícias, presta bem atenção, não é uma oferta que gera a colheita. Legal, né? Vou repetir. A oferta de primícias não é uma oferta que produz a colheita, mas é a oferta da multiplicação da sua colheita. Show, né? Então a semente, quem dá a semente é Deus. Quem recebe a semente precisa semear,
Porque se você comer a semente, a gente corre o risco de não termos mais semente nas mãos. E se eu não tenho a semente, eu não posso colher a minha colheita. E da onde eu vou dar a oferta da primícia? Amados, não faz nem muito sentido você dar oferta de primícia se você não dá oferta. Então percebe? A oferta das primícias não gera a colheita. Ela gera a multiplicação, a abundância da sua colheita. Mistérios e sobrenaturalidade do Deus Pai Todo-Poderoso, que nos quer ver abundante e transbordante para toda obra, generosos com liberalidade, para a obra, para a casa do Senhor, extensão do reino, missões, pessoas, apoios, ajudas de todos os âmbitos, maneiras, escolas, hospitais, creches, tudo. Ok? A oferta que eu entrego, a semente que eu semeio, produz a colheita, certo? Muito bem. A oferta de primícia, ela não atua na semente. Ela atua nos frutos, na multiplicação da colheita. Princípios, amados. De novo, fica ao seu critério. E eu não estou aqui de novo para te convencer de nada. Apenas ensinamentos, com oportunidade de reflexão, para que o Espírito Santo convença o seu coração, porque é Ele que faz a obra. Mas com certeza, eu sei que o nosso Deus Todo-Poderoso quer que você seja abençoado. A apóstola cansa de falar que Deus quer que nós sejamos abençoados. Sejamos abençoados. Sejamos abençoados. A oferta de primícias tem a capacidade sobrenatural de multiplicar o que eu colheria. Não só abunda, mas transborda. Abunda e transborda. Para você, para sua família, para sua casa, para o seu vizinho, para o seu bairro, para as nações. E aí, o que é a nossa colheita hoje? A nossa colheita hoje é toda a forma de renda que você tenha. E o que é renda? Segundo os livros de economia, é tudo que você recebe no mês, ok? Então tá. Tem gente que colhe semanalmente, tem gente que colhe quinzenalmente, tem gente que colhe diariamente, quinzenalmente, mensalmente, semanalmente, amém, ok? Se você semeou, lembra, e semeou com alegria, você vai colher, sim ou não? Legal. E pode até colher de uma maneira generosa, porque a lei da semeadura é: pouco semeou, pouco colheu. Muito semeou, muito colheu. Generosamente semeou, generosamente você vai colher. Pode vir de uma maneira generosa. Agora, a questão é se a sua colheita vai ser abundante e transbordante. Porque existe uma chave, existe uma ferramenta, existe um princípio espiritual para multiplicação, para que essa colheita transborde. E aí, além disso tudo, e para enfatizar de novo, porque isso é muito importante, gente, por Ele, dele e para Ele, as primícias também revelam que lugar Deus ocupa em nossas vidas, se Ele é o primeiro ou não. A pergunta é de verdade: em que lugar Deus está em nossas vidas? A boca pode dizer que Deus está em primeiro lugar. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Mas não são as palavras que colocam Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, mas as nossas atitudes. São as nossas atitudes que validam o que nós falamos. E aí a pergunta é: para quem vai a primeira parte da sua renda? Para quem vai, é isso que você está honrando. Tudo bem? Continue me amando, pelo amor de Deus. Para quem vai a primeira parte da sua renda, é isso que você está honrando. Então, se a primeira parte foi, sei lá, para pagar o aluguel, o condomínio, a parcela do carro, da casa, se a primeira parcela foi para pagar, se a primeira parte da sua renda foi para pagar a parcela do cartão de crédito, você pode ter certeza que você está honrando Amex, Visa, Mastercard,
credicar qualquer uma dessas bandeiras, mas não está honrando a Deus. Um pouquinho tenso, né? Mas ensinamentos para que nós possamos, de novo, viver o melhor desta terra. Estou acabando. E aí, quando você honra, sei lá, o pagamento do cartão de crédito, você não pode dizer que você está colocando a Deus em primeiro lugar. Raquel, você está dizendo que é para deixar de pagar a conta? Misericórdia. Dai a César o que é de César, pelo amor de Deus. Não, eu não paguei o IPTU porque a pastora Raquel. Não. Pelo amor de Deus, que daí o seu nome vai para o cadinho, sei lá, alguma coisa assim. Então, não é isso. Mas é a primeira parte da sua renda. Raquel, eu ganho mensal. Tá bom. Para ter uma ideia mais ou menos, pega o seu salário, divide por 30. Você tem o dia do valor daquele dia, certo? Aquele valor primeiro é para Deus. E de toda a sua renda, se você tem investimento, aplicação, renda passiva, ativa, tudo, as primícias, o primeiro, não movimenta nada antes de ser entregue para o Senhor. De novo, fica a seu critério, a decisão de vocês, mas princípio para abundância e transbordância. E Deus dá. Desde sempre eu ouvia testemunho do meu pai, sobre ele ficar extremamente irritadíssimo, quando naquela época dos primórdios, tinha um negócio chamado cheque. Moisés, eu acho que você não conhece. O que é um cheque? Aí minha mãe ia lá e fazia o cheque para entregar no gasofilácio, as ofertas, dízimo. E meu pai ainda não tinha aquela revelação, mas nós sempre fomos criados debaixo desses princípios, glórias a Deus por conta disso. Né, minha irmã? E Deus sempre abençoou, Deus sempre honrou. Na nossa casa, na nossa família, dízimo e oferta é intocável. Estamos bem? Estamos bem. Poderia estarmos melhor? Eu particularmente poderia, mas muito melhor. Só que assim, a bênção está chegando, Deus abençoa, só que a gente precisa tomar cuidado com as nossas lambanças. E muitas vezes nós fazemos isso, não somos bons mordomos, não somos bons administradores. Então, vou te dar um exemplo prático. Porque apesar da tenridade, você pode falar, o que você sabe de primícias, de finanças? Ah, eu sei várias coisas, viu? Chama para eu tomar um café. Que eu vou falar do bom até o catastrófico. Já movimentei algumas riquezas assim, ó. Aí o que a pessoa fazia? Olha só a falta de mordomia. Quando nós não temos a segurança de quem nós somos em Cristo Jesus e a gente precisa de coisas externas para ter a aprovação dos alheios. Só vou dar um exemplo básico de falta de mordomia, de falta de sabedoria. Eu uso relógio digital, tá ok? Por quê? Porque eu tenho dificuldade para ler o relógio do ponteiro. E vai vendo. Então Deus te dá riqueza. Só que se você não for bom mordomo, olha só o nível da ignorância. Eu falei o que eu não leio relógio de ponteiro. As riquezas que o Senhor dava sendo mal administrada. Relógio de ponteiro da Armani, Michael Kors, Swatch, Tommy, Fossil. São mais de 10 relógios de ponteiro, literalmente como acessório. E não é um não, hein? Tem mais que um, da Swatch, Michael Kors, são vários. Ainda dei um pro meu pai quando a Isabela nasceu. Tá lindo, maravilhoso, tá lá com meu tio agora.
Então, é assim, ó. Aí no dia a dia, o que eu uso? Um relógio de borracha da Garmin. É para exemplificar a falta de mordomia, a falta de sabedoria. E só para deixar registrado, isso já faz mais do que uma década, tá, irmãos? Ó, literalmente, mais de uma década. Ok? Falta de mordomia. Falta de gestão daquilo que Deus te dá, literalmente para ser aplicado em outras coisas. Não estou dizendo que você não possa ter um bom relógio, não se trata disso. Mas qual é o sentido de uma pessoa que não lê relógio de ponteiro ter mais de 10 relógios avaliados em não sei quantos mil? E de verdade, você acha que Deus vai continuar me abençoando? E quando saiu a Dudalina, gente? Aquela camisa da Dudalina. O pessoal lá compra a camisa de dúzia da Dudalina com abotoadura da Swarovski. Eu tenho que pedir perdão a Deus, cara. Que sentido fazia isso? De novo, não estou dizendo que você não possa usar uma roupa boa, não é isso. Ok? Mas de novo, como eu estou fazendo a gestão dessa abundância e transbordância que Deus me dá? Então hoje eu busco ser o mais comedida, né? Às vezes dá uma escorregadia, a gente volta. Porque se você não está fazendo uma boa gestão, Deus vai lá e fecha a torneirinha. Mas ainda, nós temos requisitos, dar com alegria, dar com gozo e dar em terra fértil também. Então muitas pessoas ofertam, querem ajudar, quer fazer coisas em pessoas que são como um saquetel furado. Então muitas vezes eu preciso perguntar, Deus, ó, eu quero muito, Senhor, é da tua vontade? E a minha mãe sempre fala, ó, cuidado com os custos, para de gastar, para de tal coisa, não pode sair mais do que entra. Então não se tratam só de princípios, mas também de mordomia. Exemplos. Para finalizar, tem alguma coisa que Deus precise? Você acha que tem alguma coisa que Deus não tenha? Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata. Ele é o Senhor da terra e toda a sua plenitude, o mundo e todo mundo que nele existe, além do mundo. Tudo que a gente tem é dele. Você acha que ele tem alguma coisa que ele precise, que você precisa dar para ele? Você acha que tem alguma coisa que Deus está faltando? Se você colocar Deus em primeiro lugar, todas essas coisas, que a palavra fala, que estas coisas o seguirão, as bênçãos se alcançarão, que as suas, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, todas essas suas necessidades vão ser acrescentadas quando definitivamente você o honra e você o coloca em primeiro lugar. Então que diariamente a gente possa entender e pedir para que o Espírito Santo traga isso, que isso se torne uma revelação em nossas vidas. Porque Ele não quer nada, Ele não quer tirar nada, Ele não quer que você dê nada para Ele para você ficar sem. Pelo contrário, Ele quer que você entregue para Ele multiplicar e te devolver. Então, isso envolve honra, primazia, gratidão. E mais uma, vou dar só mais uma, deixa eu ver que horas são. Olha aí, ó, tenho 4 minutos. Então dá para fazer aqui uma das bênçãos também liberada com as primícias. Abundância. Transbordância, que essa palavra não existe, transbordo, ok? Só para deixar registrado, transbordar. E outra, fazer repousar uma bênção sobre a sua casa. Fazer repousar não é a bênção passou, a bênção habita, repousa na sua casa. Glória a Deus, que apóstolo das primícias. Porque apóstola dando primícias eu recebo de tabela. É uma bênção para a vossa casa.
onde está escrito, Ezequiel 44:30. De igual modo, o melhor de todos os primeiros frutos, de toda espécie e toda oferta, serão dos sacerdotes. Também dareis as primeiras das vossas massas ao sacerdote, para fazer repousar uma bênção sobre a tua casa. Já não é apenas a sua família, mas é a sua casa. E detalhe, Deus olha, Ele vê a nossa geração, porque Deus é um Deus geracional. É uma bênção que habita, não é uma bênção passageira. Ele faz repousar uma bênção na sua casa. É maravilhoso. Oferta das primícias libera abundância, transbordância, transbordo, e uma bênção que repousa sobre a sua casa. As tuas primícias determinam o nível da tua colheita e o futuro econômico seu e da sua família. Pode ficar de pé. Primícias é um princípio de honra, de dependência, de honra, de dependência, de fé e confiança, que no início de tudo, você entregando para Ele, o Senhor pode te dar a melhor colheita da sua vida, hoje e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Só depende